Meus amados, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós colocamos esta reunião debaixo das tuas potentes mãos e na direção do teu Santo Espírito. Clamamos por tua infinita graça e misericórdia para conosco. Vem nos ajudar, Senhor, nesta noite. Tenha teu lugar de total preeminência, Senhor. Volta a nossa mente para a tua voz, para a tua palavra. Pai, que teu Espírito Santo derrama da sua santa unção sobre nossas vidas. Que verdadeiramente nós possamos sair deste lugar tocando a vida e a realidade daquilo que é a tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ter visão espiritual e compreensão daquilo que é a tua mente nesta reunião. Senhor, que tu venhas impedir que de maneira vã nós nos reunamos em tua santa presença. Nos guarda, Senhor, de banalizar as nossas reuniões, porque o que nós mais queremos é teu Filho Jesus, porque Ele é a palavra viva. Queremos tocar a realidade e a essência dEle nesta noite. Ajuda todos nós, no grande e poderoso nome do teu eterno Filho Jesus. Amém. Vamos abrir aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo. Esta sessão ela é um pouco longa e hoje nós vamos apenas tocar um versículo para que pouco a pouco possamos avançar. Vamos ler apenas o versículo 1. Fiel é a palavra, o termo aqui é logos. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Preste muita atenção, vamos ler mais uma vez este texto. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. O tema desta lição é o ministério dos anciãos, dos presbíteros, daqueles que exercem o ofício pastoral na vida da igreja. Vamos estudar sobre isto. Depois, nos próximos versículos, iremos ver as qualificações para este ministério. Porque, irmãos e irmãs, nós temos que estudar este assunto, que nós chamamos a expressão do governo local de Deus na igreja. Nós temos que estudar a luz da palavra de Deus. Se nós olhamos para a nossa realidade contextual, o que temos hoje é uma verdadeira distorção daquilo que é a Bíblia, daquilo que é o ensino do Senhor e também dos apóstolos. Amados irmãos e irmãs, eu peço que vocês sejam diligentes ao estudar este assunto aqui. Sejam extremamente cuidadosos, porque hoje vivemos num tempo onde o ministério perdeu o seu caráter bíblico e espiritual. Deixou de ser uma função espiritual para se tornar uma profissão secular. Vamos começar com aquilo que Paulo está colocando para nós. E vocês vão julgar isso aos pés do Senhor, tendo a luz da palavra. O que é o ministério cristão? Vamos pegar este termo que ele usa aqui. Se alguém aspira ao episcopado. Episcopado. O que é um episcopo? Esta é uma pergunta muito importante, porque ela está na sua Bíblia, está nas nossas Bíblias. O que é um episcopo? Qual é a função do episcopo? Como se explica este ministério? É um ministério? É o exercício do ministério? Então vamos tomar a palavra no seu sentido usual, no seu sentido ordinário, no seu sentido como está exposto aqui na palavra de Deus. Se você pegar esta palavra lá no original, ela tem dois significados básicos: supervisão
e visitação. Fala de supervisionar e de visitar. Então, o que eu quero dizer para vocês, que este significado dessa palavra não designa um ofício ministerial, mas o exercício do ministério. Vamos tomar isto como exemplo, porque aqui nós já podemos avançar um pouco, porque o episcopado era o exercício da função dos presbíteros, da função daqueles que têm o encargo dos anciãos, daqueles homens maduros, daquele corpo plural que sempre existiu na igreja do Senhor. Como nós podemos estudar isso? À luz da igreja primitiva. Quando você estuda o assunto de acordo com a palavra de Deus, de acordo especialmente com o livro de Atos dos Apóstolos, você vai chegar à palavra presbítero. Então vamos pegar a palavra presbítero, bispo e pastor. Porque existe uma grande confusão. O que o inimigo fez na igreja? Infelizmente ele fez algo terrível. Ele colocou o ministério em forma hierárquica. Irmãos, eu vou dizer isso em alto e bom som. Toda forma hierárquica de ministério na igreja é satânico. Vou dizer isso mais uma vez. Toda a forma de ministério hierárquico na igreja é maligno. Não é de Deus. Existe alguma base para você afirmar que existe uma classe piramidal na igreja do Senhor Jesus? Há alguma base para isso? Se alguém persistir com 1 Coríntios 12, 28, vai cair num grande erro, porque você vai pegar um texto, vai desvê-lo do seu contexto e vai criar um terrível pretexto. Não existe na vida da igreja uma classe piramidal, como se o homem lá no topo fosse o presidente, fosse o superapóstolo, fosse o cabeça. Na igreja só tem um cabeça, que é Cristo. E o propósito dos ministérios é servir e não ser servido. Vamos colocar base bíblica em tudo isso. Vamos colocar isso com muito cuidado. Talvez para alguns seja até algo novo, mas não deveria, irmãos, porque quantas vezes nós lemos a Bíblia? A questão é que nós sempre tocamos a palavra de Deus de maneira literária, esquecemos de tocá-la doutrinariamente. Este tem sido o maior erro. É quando nós tocamos a palavra de Deus de maneira literária e não doutrinária. Você lê a Bíblia uma vez por ano, mas nunca você vai conseguir durante um ano estudar a Bíblia de maneira doutrinária. Para você estudar a Bíblia de maneira doutrinária, você vai levar décadas. Então procure estar atento aos detalhes. Uma das boas maneiras de você estudar isso não é livro por livro, mas por assuntos. Talvez você consiga avançar mais. Durante um ano você pode estudar muitos assuntos, porque você vai pegar os temas doutrinários. Mas se você entrar em Gênesis, Apocalipse, e eu creio que todo cristão deve pelo menos uma vez ou duas, quantas vezes quiser também, não é problema algum, mas nós temos que ler a Bíblia toda. Mas, porém, o nosso grande dever é estudá-la doutrinariamente. Agora aqui nós temos um assunto, que é a questão dos ministérios. Paulo disse: se alguém deseja o episcopado, então agora você sabe que o episcopado não é um ofício ministerial, mas é um exercício ministerial. É o exercício daqueles que exercem o presbitério, é o exercício daqueles que têm o ofício de pastores, não títulos. Não confunda ofício com títulos. Então, queridos, observe bem, a palavra aqui, ancião, bispo e pastor, na expressão do governo de Deus numa igreja local, são termos similares. Estão compreendendo? Bispo, presbítero e pastor é a mesma função, o mesmo ofício espiritual. Vocês estão entendendo? Essa ideia hierárquica,
ela provém da degradação da igreja na idade das trevas e foi corrompida pelo catolicismo antigo e perdura até hoje. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Não é o catolicismo que está errado. O cristianismo degradado está tão errado como o catolicismo. Se hoje nós achamos que ter o Papa, ter os cardeais, ter o Monsenhor, ter os bispos, ter os padres, e aí sucessivamente, se nós achamos errado ter toda essa classe hierárquica dentro do catolicismo, o que se dizer de uma comunidade cristã que tem o pastor presidente, o vice-pastor, o evangelista, os presbíteros, os diáconos, como uma classe hierárquica e piramidal? Vocês acham que isso também é certo? Isso está na Bíblia, irmãos? Tem algum versículo na Bíblia que sustenta isso? E agora, essa ideia de apóstolo, como se o apóstolo fosse o cabeça principal do governo de Deus numa comunidade local. Primeiro, que nunca foi função do apostolado numa igreja local. A função do apostolado na Bíblia é sempre extralocal. Pergunta para esses tais apóstolos, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, a palavra lá é esses super apóstolos, qual que é a esfera do ministério apostólico. Pergunte para eles qual é a explicação para a igreja local e obra. O que é a igreja e a obra? A obra na Bíblia é sempre extralocal. Disse o Espírito Santo: separai-me para ele, Saulo e Barnabé para a obra. Onde que eles estavam? Na igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia o quê? Atos 13:1. Profetas e mestres. Numa igreja local, como essa que está aqui, nós podemos ter profetas e mestres, porque profetas e mestres são dons de Cristo para o ministério da palavra numa assembleia local. E dentre esses profetas e mestres, haviam dois. Ali eram 5, mas haviam 2, de maneira distinta. Quais são eles? Saulo e Barnabé. E o Espírito disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, porque a obra é extralocal. Lembra que os irmãos oraram, jejuaram, puseram as mãos e os enviaram. Quando Paulo chegava numa comunidade local, qual era o ofício dele? Com absoluta certeza, ou ele era mestre, ou ele era profeta. Estão vendo, irmãos? A palavra apóstolo, o significado dela é formada por 2 vocábulos, uma preposição apo e stelos. Quando você junta essas 2 preposições, aí você vai ter o significado: enviado da parte de, enviado com e enviado para. Como que nós vamos mudar as coisas, irmãos? Por que mudar as coisas? Será que é permitido por Deus nós distorcer a palavra dele e criar um ministério para satisfazer nós mesmos? Será que é bíblico isto? Criar uma classe piramidal? Será que é correto distorcer os termos colocados aqui, inspirados pelo Espírito Santo, só para que eu possa criar um cabide de emprego para mim, para minha família? Isso é bíblico, irmãos. Só porque eu preciso de um emprego eclesiástico para sustentar minha família, isso é de Deus. É isso mesmo, irmãos. É permitido isto? Irmãos, claro que não. Claro que não. Um dia o Senhor vai julgar tudo isto. E aquilo que for madeira, palha e feno, que não glorificar Ele, aquilo que for obra do homem, aquilo que for a glória do homem, aquilo que estiver de acordo com a natureza do homem, não vai passar pelo crivo de Deus, pelo juízo de Deus. Portanto, sejamos cuidadosos. Vou dar um texto que eu creio que eu já repeti esse texto centenas de vezes para vocês. Este texto, para mim, é extremamente claro. Não é estes são 2. Eles são claros demais. Estão aqui no livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 17. Vamos ver se bispo, pastor e presbítero são o mesmo ofício. Atos 20 e o versículo 17. Preste muita atenção. Está assim: de Mileto, versículo 17, mandou chamar, olhe bem, preste atenção nos detalhes, mandou chamar os presbíteros, sempre, observe se é singular ou plural, os presbíteros de Éfeso.
Então, chegou em Mileto, o que fez? Ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Agora, observe o versículo 28. Esses dois textos você tem que ler juntos. O que ele diz para esses presbíteros? Atendei por nós. E por todo o rebanho, qual o Espírito Santo instituiu? O quê? Bispos. Bispos. Por quê? Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então você viu aí, versículo 17, os presbíteros. Versículo 28, qual é a função dos presbíteros? A palavra aí, bispo, supervisão. E pastorear, guiar, proteger, encaminhar. Porque o termo pastor designa isto. O termo pastor designa o ofício daqueles presbíteros. O termo bispo designa a atividade dos presbíteros. É título, é atividade, é serviço. Entendendo? Tudo claro, irmãos. Tem algum problema aí? Vocês viram alguma questão que fere o princípio da interpretação da palavra, irmãos? Tem alguma coisa errada nesses dois textos? Claro, demais. Óbvio, nossa história. Manipulamos. Aí o ministério vira o quê? Profissão. Aí as pessoas começam a cobiçar títulos. Aí vão para seminário e acham que seminário forma pastor. Seminário não forma pastor. Seminário não forma anciãos. Isso é algo muito importante. A palavra presbítero, o termo presbítero do original fala de uma pessoa madura. Aqui fala de maturidade e experiência. Não é um imaturo, é uma pessoa madura. Fala de uma pessoa madura e experiente. Na igreja primitiva, e eu convido vocês a estudar o livro de Atos, você vai ver que Paulo, de cidade em cidade, ele elegia aqueles presbíteros na comunhão da igreja. Irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos, porque a gente acha, na nossa axiologia, que a igreja pode levantar presbíteros. A igreja não levanta presbíteros, quem levanta é o Espírito Santo. Às vezes nós sentimos necessidade de ter alguém sobre nós. Irmãos, nós temos que ter necessidade de ter o Senhor sobre nós. O Senhor vai mover pelo seu Espírito homens que têm aprovação. E você vai ver que igreja nenhuma no Novo Testamento, por ela mesma levantou presbíteros. Os presbíteros sempre foram levantados pelos obreiros em comunhão com as igrejas locais. Porque eram os obreiros, os instrumentos de Deus, para edificar as igrejas locais. Não havia igreja em Corinto. Paulo chegou em Corinto, pregou o evangelho, começou a ter aqueles irmãos. Ali surge a comunhão, ali há necessidade de anciãos. Da mesma forma em Filipos. Ele prega o evangelho. Aquelas mulheres convertem, há uma igreja levantada ali, e depois o Espírito Santo vai mover dentro da igreja, segundo o desejo dele, não segundo necessidade, porque Deus não trabalha dessa forma. Lembra, irmãos e irmãs, Atos capítulo 1, versículos 12 a seguir, olha como inicia esse versículo, é necessário. Lembra? Atos dos Apóstolos 1:12, é necessário. Então Pedro viu que havia necessidade, que se levantasse ali, que se escolhesse ali um homem, e que ele viesse ocupar o lugar de Judas, que havia se transviado. Aí o que eles fizeram? Lançaram sorte, escolheram Matias, e depois oraram. Fizeram tudo na carne, e depois colocaram o assunto prioritário por último. Irmãos, o Espírito Santo não age assim. Agora, veja, Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que os profetas e mestres estavam fazendo, irmãos? Olha aí o texto. Diz assim, servindo eles ao Senhor. Sabe essa palavra servindo? Ela vem do latim, latreia. Sabe o que significa? Cultuando ao Senhor. Eles estavam diante do Senhor, cultuando o Senhor. Aí veio essa santa e bendita pessoa, o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, separai-me. Porque o ministério é, em primeiro lugar, ao Senhor, e não à igreja. Não é para satisfazer a igreja, para que Deus tenha homens para Ele, para que Ele possa, por meio desses homens, se derramar para a sua igreja. O ministério é ao Senhor. É diferente, não é, irmãos, do que nós temos visto hoje. Hoje se escolhe por afinidade, ou se escolhe por afeição, ou se escolhe por posição, hoje se escolhe por tantos itens que o Senhor não usa, não busca encontrar num homem. Olha como ele escolheu os homens. Ele escolhe um Abraão indeciso, o Senhor manda ele sair da terra, ele sai e fica na divisa da terra.
O Senhor manda ele deixar a parentela, ele não deixa a parentela, ele leva a parentela, mas Deus não desiste dele. Você só vai entender o chamado de Abraão se você ler Atos 7. Aí depois você vai ler os últimos versículos de Gênesis 11. Aí depois você começa o 12. Aí você começa a entender o chamado de Abraão. Ele não obedeceu de uma vez. Ele não caminhou em direção à vontade de Deus. Mas a vida de Abraão constitui uma lição muito importante da escola do chamado espiritual. Veja Moisés, aquele homem bem-sucedido que estava no templo do sol, aprendendo toda a ciência do Egito, aprendendo tudo para ser o faraó, Moisés primeiro, mas aí o Senhor leva ele a situações inexplicáveis, e ele agora é um pastor lá em Midian. Durante 40 anos, ele ficou ali. Imagine, irmãos, ele estava com 80 anos. Alguns pensam que alguém com 80 anos está na idade de deixar tudo, de descansar, mas não. Se o Senhor colocar o dedo sobre você, não importa a idade que você tem. Se Ele te separar para aquilo que Ele quer, Ele vai te capacitar, Ele vai se derramar e Ele vai te usar. Deus não chama pessoas capacitadas, ao contrário, se tiver capacidade, Ele esvazia. Foi o que Ele fez com Paulo. Porque o poder que deve fluir de nós não é o poder da nossa capacidade, é o poder do Espírito Santo. Então, queridos, preste atenção em tudo isso, porque são detalhes importantes. Vivemos um tempo muito confuso, um tempo de terríveis aberrações espirituais. E nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados. Nós não podemos aceitar o limite da ignorância. Nós temos que deixar que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Então vamos lá. Esses dois textos em Atos vão nos mostrar que presbítero, bispo, pastor. Bispo descreve a função em supervisionar os assuntos práticos da igreja. Porque existem muitos assuntos práticos, muitos assuntos que requer cuidado, que requer supervisão, que requer visita. E isto é a atividade dos presbíteros, que é pastorear, que é supervisionar. Por isso Paulo fala, alguém deseja exercer esse trabalho, não é a posição, é o exercício do ofício. Estão entendendo? Ele não está dizendo para você, alguém deseja que ser, não, alguém deseja fazer, alguém deseja cuidar, alguém deseja visitar, é uma excelente obra. Vá no original e você vai ver isso. Alguém deseja visitar, alguém deseja supervisionar, cuidar uns dos outros, excelente obra almeja. Aí mais embaixo que ele vai falar das qualificações daqueles que devem desejar isso. Não é interessante? Porque ele poderia começar com os presbíteros, mas embaixo ele vai falar sobre as qualificações destes anciãos, desses que exercem o episcopo. Tá certo? Então, ancião refere-se ao caráter. Escreve isso. Ancião, ou presbítero, ao caráter daquele que exerce o ministério numa igreja local. Aí depois você vai ver bispo. O bispo fala da função. E o pastor é o dom. Então nós temos três coisas: o caráter, a função e o dom. Por que o pastor é dom? Simples demais. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para, mas vamos voltar, né, irmãos? Senão vai ficar meio vago. Vamos voltar aí para o versículo 8. Diz assim, Paulo está citando Salmo 68, Efésios 4, 8. Então, Paulo está citando o Salmo de número 68. Aí, ele diz assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu, concedendo dons aos homens. O que quer dizer que desceu? Então, preste atenção. Se você observar o que Paulo cita aqui, o que Davi cita no Salmo 68, lá Davi vai dizer que Deus deu homens como dádivas. E aqui Paulo vai dizer que Deus deu aos homens dádivas. Uma coisa diferente da outra? Não, uma coisa complementa a outra. Porque nem o Salmo 68 é de Davi, e nem o capítulo 4 de Efésios é de Paulo. Tudo foi soprado pelo Espírito Santo, a palavra é de Deus. Então o que o Senhor quer dizer para nós? Que lá no Salmo 68, o que nós temos? Homens como dádivas.
E aqui em Efésios nós temos o quê? Dádivas dadas a homens. Então, os homens dádivas, eles têm o dom de Cristo. Tá certo? O dom de Cristo. Então, observe isto, porque são princípios colocados aqui. Ele diz assim, e ele mesmo, versículo 11, aquele que desceu, aquele que subiu, aquele que está exaltado como cabeça acima de tudo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está vendo? É como se nós tivéssemos aqui a mão de Deus para conduzir o seu povo. Então esses homens, eles são dádivas. Olha o versículo 12, você não pode esquecer o versículo 12. Sabe por quê? Porque este versículo 12, ele é simplesmente a explanação conclusiva do verdadeiro significado daquilo que é o ministério cristão. Então, aqui nós temos versículo 11, 5 ministérios. Olha o versículo 12, tendo em vista. O que significa essa frase? Propósito. Qual é o propósito dos 5 ministérios? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amados irmãos, eu já disse para vocês, mas volto a dizer, corrijam, esta palavra não existe no original. O termo no original é equipar, não é aperfeiçoar. Equipar os santos. Para o quê? Para o desempenho do seu serviço. Então, qual o propósito dos ministérios? Fazer todo o trabalho na igreja? Não, equipar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. O que mais? A edificação do corpo de Cristo. Então, duas coisas aqui nos mostra qual é a finalidade desses ministérios. Equipar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Aí, olha a sequência, até que todos cheguemos. Isto é, se os santos desempenharem o seu serviço, nós teremos a edificação da igreja. E qual será a grande característica da edificação da igreja? Todos nós chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa parte final aí, irmãos, é o verdadeiro significado de uma igreja edificada. Volte os seus olhos para esse texto. Então, equipar os santos. Se os santos são equipados, o que eles vão fazer? Eles vão desempenhar o seu serviço. E qual que é o serviço dos santos? A edificação da igreja. Como que nós saberemos se a igreja estará sendo edificada? Quando nós vemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a plenitude de Cristo. Isto é ascensional, irmãos. Então você está vendo o que são os ministérios cristãos? Quais são as suas funções? Não é fazer o papel dos santos, é preparar os santos para que eles edifiquem a igreja. Irmãos, a igreja não é edificada aqui em cima, a igreja é edificada aí, no meio de vocês, através das famílias, através do trabalho de cada um, através de cada irmão exercendo o seu encargo. Nós não podemos ficar como crianças, agitadas de um lado para o outro, correndo atrás de todo o vento de doutrina. Nós temos que crescer. E quem leva a igreja a crescer é o Espírito Santo por meio dos ministérios constituídos. Estão vendo, irmãos? Eu pergunto para vocês, tem alguma heresia aí? Tem algum texto que foi interpretado de maneira errônea? Não, irmãos. Tudo isso está em conformidade com o original, como foi escrito. Tão claro. Agora você vê, nós estamos aqui de maneira restrita falando dos presbíteros. O que é verdadeiramente a função desses presbíteros, né? Então vimos que ancião ou presbítero refere-se ao caráter, porque é alguém maduro e experiente. A palavra bispo tem a ver com a função, com a atividade, mas o pastorado é um dom. Nenhum homem possui os 5 ministérios, até porque não é bíblico. É claro que o apóstolo é o caráter daquele que é enviado. Apóstolo é o caráter daquele que é enviado. Mas quando esse apóstolo está numa determinada localidade, aquilo que ele exerce na localidade da qual ele pertence, o dom de Cristo que ele exerce na localidade que ele pertence, é naquele dom que Deus vai usá-lo. Então isso tudo é muito claro. Quando você estuda o termo bispo no Novo Testamento, se você quiser tomar nota, anote isto. É um termo que ocorre somente 5 vezes. Primeiro está em Atos
capítulo 20, o versículo 28. Depois vocês vão ver em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Depois Tessalonicenses, aliás, me perdoe. Depois em 1 Timóteo, não Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 7. E por último, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Não existe nenhuma base, lendo esses textos, para que nós possamos construir uma ideia hierárquica do ministério cristão. Não há nenhuma ênfase nisso. Toda a ênfase está no serviço. Agora, irmãos, um detalhe importante acerca dos presbíteros. Se você estudar o termo presbíteros, plural, no Novo Testamento, são 14 referências. E se você estudar o termo presbítero singular, são apenas 4 referências. Observe, porque isto são detalhes importantes. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 14 e o versículo 23. Está assim: e promovendo-lhes em cada igreja a escolha de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Parece um texto muito comum, muito simples, sem muito significado. Observe aqui, irmãos, 3 princípios, como os presbíteros eram escolhidos dentro de uma localidade. Primeiro, oravam, jejuavam e os entregavam ao Senhor. Essas 3 palavras, essas 2 palavras, essa última frase, são importantes. Eu quero que você tome a palavra aqui, encomendaram. Está vendo aqui? Sublinha essa palavra aí. Encomendaram. Significa colocar diante, entregar aos cuidados de alguém. Então, como que os presbíteros, eles eram levantados dentro de uma igreja local, de uma assembleia local, lá na história da igreja? Os irmãos oravam, os irmãos jejuavam, escolhendo aquele irmão, juntamente com um dos obreiros. Tem que haver testemunho, especialmente daqueles obreiros, porque não é função dos obreiros sobrepujar as comunidades locais, sim servir. Se não existe nenhum presbitério instituído ali, é importante que se haja uma relação de afinidade e comunhão com os obreiros. E estes obreiros, que o Senhor tem designado para uma determinada localidade, os irmãos precisam, juntamente com eles, perceber o tempo e a hora do Espírito e o desejo do Espírito em ter essa expressão plural do governo de Deus numa comunidade local. Então, isso é princípio. Então, como os irmãos faziam? Justamente o que nós acabamos de ver nesse texto. Eles oravam, eles jejuavam, separavam aqueles irmãos. Agora vamos orar e vamos jejuar, e vamos colocar aqueles irmãos diante do Senhor. Esta palavra encomendar significa colocar diante do Senhor. Não é mandar para seminário, não é olhar porque esse irmão é isso, aquele, nada disso. As aparências se enganam. Não vamos ter os olhos de Jessé, entende? Porque quando os irmãos de Davi chegaram lá, Samuel e Jessé ficaram encantados, cada um mais imponente do que o outro. Mas quem Deus estava vendo não estava naquela sala, estava lá no campo. Então, irmãos, nós não podemos enxergar com os nossos olhos, com os nossos sentimentos, com as nossas preferências. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Porque Deus não vai usar quem você acha que Ele deve usar. Ele vai usar quem Ele quer. Se não tiver nada, Ele vai usar uma pedra. Se não tiver uma pedra, Ele usa até uma jumenta. Mas Ele usa. Ele usa. Porque Deus não precisa de nós, irmãos. Mas Ele conta conosco. Que privilégio e que responsabilidade. Esse texto é muito importante. A igreja, por si só, ela não estabelece presbíteros. Isso só é possível mediante o testemunho
do obreiro, de obreiros, ou da comunidade onde aquela igreja existe, tem uma relação de afinidade e comunhão. O encargo não é estabelecido pela autoridade, e sim pela comunhão, pela confiança e pelo serviço. Isto é, se um obreiro ele julga ter autoridade sobre aquela comunidade de irmãos, ele já está errado. Então, como que vai fluir a designação desses anciãos? Por meio da confiança, por meio da comunhão e por meio do serviço. E o terceiro ponto, isto não pode ocorrer porque os irmãos acham que está havendo uma necessidade de ter homens. A primeira relação íntima da igreja, para que ela demonstre que ela verdadeiramente tem o testemunho de Deus, o selo de Deus sobre ela, é quando ela passa a depender de Deus e não de homens. Então, é muito perigoso quando os irmãos, eu vejo muito isso em vários lugares por onde o Senhor tem nos enviado. Agora mesmo, uma triste experiência em uma determinada cidade do Brasil. Os irmãos começaram a sentir necessidade de ter um grupo de anciãos ali. Tentaram uma vez, tentaram duas vezes, nós advertimos eles, que eles tinham problemas mais sérios para resolver. Estava eu e o irmão Romeu, advertimos 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, todo ano quando nós íamos lá, eles tinham esse desejo. Infelizmente, essa comunidade de irmãos, eles se separaram. Se separaram. E é muito triste você ver isso. Os irmãos não dão ouvido, eles começam a buscar por necessidade. Ao invés de buscar comunhão com o Senhor, crescer no Senhor, eles começam a querer instituir as coisas. Escute, vou dizer isso em alto e bom som. A medida de Deus não é instituir, a medida de Deus é fluir. É natural, irmãos, que flua do meio da igreja, pelo Espírito Santo, aquilo que o Senhor está reivindicando na igreja. Não precisa mandar irmãos daqui para lá, nem de lá para cá. Não precisa, irmãos. Não precisa. Porque a obra de Deus é por meio de um gerar, de um fluir, e não de instituir. Quantos irmãos já me pediram, em algumas localidades, que nós enviássemos irmãos daqui, para que eles pudessem morar lá e ajudar os irmãos. Tivemos uma experiência com uma das comunidades na Bahia. Por muitos e muitos anos, os irmãos chegaram a pedir que nós os ajudássemos, de uma forma ou de outra, se podíamos mandar fulano, beltrano, para passar um tempo, quem sabe morar lá com eles. Mas a obra que o Senhor fez no meio deles, foi algo incrível, do meio deles, daqueles irmãos. Houve um grupo de pessoas que resistiram, um grupo de pessoas que tentaram impedir que isso acontecesse, mas o que o Senhor tem naquela comunidade de irmãos, é uma das histórias mais lindas que eu conheço. Irmãos, em Cuba, são 2.800 irmãos. Sabe quantos presbíteros eles têm? Nenhum. Nenhum. E você vai em Cuba, sabe o que te impressiona? Ordem. Uma ordem, um temor, uma fome da palavra. Aqueles irmãos que se reuniam há alguns anos atrás num trilho. Eles ficavam num trilho, um levava a Bíblia escondido, o outro levava uma lanterna, o outro levava uma vela, e assim, vários irmãos com vela, e devia ter alguma lanterna lá. Eles ficavam no trilho, um lendo a Bíblia e o outro segurando. Quando acabava aquela vela, outra vela. Ali no trilho, um grupo de irmãos, escondendo daquele governo socialista. Hoje o Senhor tem uma comunidade de 2.800 irmãos, já deve ter chegado aos 3.000. Pensa, irmãos, o que nós precisamos? De instituições ou do Espírito Santo? Será que nós vamos fazer igual a Israel? Nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei. Aí quando Samuel ficou ofendido, Deus disse assim: Samuel, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Nós precisamos de crescer. Irmãos, eu e nenhum dos irmãos aqui do presbitério constitui uma classe sobre vocês, porque nossa autoridade não é para estar sobre vocês, é para servir. Servir. Não somos homens especiais aqui em cima do púlpito, somos homens com uma especial incumbência. É o encargo que é importante, não a pessoa. Preste atenção, é o encargo.
Porque senão, lembra do livro de Judas? Nós vamos ser como árvores sem folhas, sem frutos, rios sem água. Vamos avançar para que o Senhor nos ajude. Então, estudando o Novo Testamento, você vai ver que o termo presbíteros ocorre 14 vezes. O termo presbítero, 4 vezes. E todas as vezes que você vai ver, especialmente quando você lê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Interessante esse texto. E depois, 2 João 1:1 e 3 João 1:1. Você vai ver que tanto Pedro como João, eles fazem referência a eles como presbíteros. Ora, Pedro e João não eram apóstolos? Sim, eles eram apóstolos. Quanto à obra, eles eram apóstolos. Quanto à igreja local, eles eram presbíteros. Está vendo a clareza? Numa igreja local, leiam esses textos. Pedro vai falar de si mesmo como um presbítero. João vai falar de si mesmo como um presbítero. Mas eles não são apóstolos, eles podem ser apóstolos, podem ser presbíteros, claro, porque o apostolado estava relacionado com o encargo de serem enviados para uma igreja extralocal, para uma esfera extralocal. Isso é o apostolado. O apostolado é o caráter daquele que é enviado, não é o título de quem fica em cima do trono mandando no povo. Isso não é apostolado, é apóstolos. Não tem nada a ver com o ministério de Cristo. O verdadeiro apostolado é o caráter daquele que é enviado. Então veja bem, irmãos, Pedro e João, numa esfera local da igreja, aonde eles reuniam, eles eram presbíteros. Essa distinção é muito clara. Se você ler todos os textos, pega uma concordância bíblica. Eu vou deixar alguns textos com vocês. Querem anotar? Então anote alguns para vocês ir lendo. Pode começar em Atos 11, 30. Comece aqui, Atos 11, 30. Pega esse texto, o capítulo 14, o versículo 23. O capítulo 15. No capítulo 15 você tem o versículo 2, o 4 e o 6. Atos. Depois o capítulo 16, o versículo 4, o 20, o versículo 17, o 21 e o versículo 18. Aí temos 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 17, Tito 1, 5, Tiago, capítulo 5, versículo 14, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, irmãs, um dos grandes e terríveis perigos que existe na igreja é o perigo do institucionalismo e do eclesiasticismo. São dois terríveis perigos. Esses dois movimentos satânicos e malignos, corrompeu a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E foi daí, desses movimentos sutis, satânicos, que a igreja foi se desviando daquilo que é o modelo, daquilo que é o padrão do governo de Deus por meio dos ministérios. Então, quando você estuda o institucionalismo, o que é o institucionalismo? É a terrível negação da realidade da igreja como corpo de Cristo. Porque isto é orgânico. Então eles colocaram a igreja como uma instituição. Aí vai lá no cartório e coloca a igreja tal, igreja isso, igreja aquilo. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, a igreja não é uma denominação, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é essas paredes, a igreja está aí. Daqui um pouco a igreja vai embora e esse prédio vai ficar. Você não reúne na igreja tal, você é a igreja de Cristo, é parte dela, você é membro dela. Você pode pertencer, como a gente pode ver, você pode pertencer a uma denominação,
Mas isso não é ser membro do corpo de Cristo. Pertencer, você pertence a um clube, a uma associação, alguma coisa. Mas se você tem consciência, você nunca vai dizer, eu pertenço à igreja tal. Você pertence à igreja, porque você é membro da igreja com todos aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar e em todo tempo. Isto é a igreja. Isto é a igreja. Jesus diz, eu edificarei a igreja é dele, a igreja não é de homem. Alguém diz assim, fulano é o fundador da igreja, o máximo que ele pode tentar é afundar, porque o fundador da igreja e a pedra fundamental é o Senhor Jesus. Então essa ideia maligna, satânica, é o que nós chamamos de essa instituição maligna, organizacional, que tem tomado forma e corrompendo a identidade, o caráter e o testemunho da igreja. Os ímpios olham, eles ficam perguntando, o que é igreja? Eles não sabem, porque ela perdeu sua identidade na terra. Irmãos, nós não podemos achar que isso é uma coisa muito interessante. Nós temos que sentir angústia por esse assunto, porque se o inimigo tem avançado de maneira tão terrível, é porque a igreja está perdendo o seu testemunho. E hoje você vê tantas coisas ocorrendo com os cristãos da terra. Você pode ver que os piores crimes que têm acontecido nessa cidade, nesse país, você pode ter certeza, são cristãos. Há poucos dias eu voltei a catalogar novamente os crimes, as barbaridades. Eu parei porque eu já estava ficando abalado. Aquele empresário que foi morto, esquartejado pela mulher lá em São Paulo, que abalou o Brasil. Cristãos, irmãos. Cristãos. Pensem, irmãos. Pensa. Isso não é triste, irmãos? Como que uma mulher que vai para a reunião da igreja, que tem lá o seu pastor, vai lá e mata o marido, coloca ele dentro de um saco e joga fora? Aonde está o testemunho do Senhor? Ninguém fica triste, ninguém fica indignado. Será que a gente vai ficar a vida toda aqui só falando dessas coisas desastrosas? Não, irmãos, nós temos que viver a verdade. Nós temos que orar sobre isso, nós temos que rogar ao Senhor que Ele restaure o testemunho da sua igreja nessa cidade. Entende? Nós não podemos ficar passivos demais. Acho que a nossa passividade é que tem gerado uma apostasia, mesmo silenciosa, dentro da igreja. Nós temos que ser ousados com a palavra. Eu sei que você vai ser criticado, como muitas vezes eu sou. Muitos irmãos falam que eu sou uma pessoa pessimista, sou uma pessoa frustrada. Fala o que quiser, irmãos. Se eu estou transmitindo isso, meu semblante transmite isso, sinto muito. Mas eu acho que não é momento de euforia, nem dessa alegria sensacionalista. Nós precisamos cair na real. O Senhor está voltando, Ele deseja ter uma igreja com o caráter dEle. Ele deseja ter um povo que possa preparar o caminho para a volta do seu filho. Ele vem, o seu filho vem para casar com a igreja sem mácula, sem ruga. Se eles vão criticar você, que critique. Se eles vão se opor a você, que se oponha, mas pregue a verdade, lute pelo evangelho, pregue o evangelho, sofra pelo evangelho, mas pregue a verdade. Irmãos, heresia não é somente a distorção da verdade, é pregar um evangelho diluído. Esse evangelho mamão com açúcar. Isso é tão herético, tão pernicioso, do que a própria heresia em si. As pessoas ouvem uma palavra que não toca elas, que não confronta elas. As pessoas precisam se sentir perfuradas pela palavra de Deus quando você abrir sua boca. Nós não podemos, irmãos, ficar brincando em cima de púlpito. Não podemos. Nós não podemos. Porque ninguém acredita se um palhaço vir aqui falar coisas sérias. Lembra daquela história de Kierkegaard? Que ele conta a história de uma cidade, uma vila, onde tinha um circo, as casas eram de palhas, e aí o circo começou a pegar fogo. Aí mandaram o palhaço ir na cidade avisar que o circo tinha pegado fogo. E o palhaço saiu correndo na rua, é fogo, ninguém acreditou, irmãos. E aquele fogo pegou naquelas casas todas. Percebe? Deus não está usando palhaço, Deus quer usar profetas, homens que possam encarnar a palavra de Deus e pregar com autoridade e ousadia.
não é agradar pessoas, é agradar Deus. Entende, irmãos? Quando o Senhor chama Jeremias, olha o capítulo 1, o Senhor fala assim, expressamente. O Senhor vai dar uma mensagem para ele, o Senhor diz assim, expressamente. Abre sua Bíblia, irmãos, abre aqui, Ezequiel capítulo 1, não é Jeremias, é Ezequiel. Olha o versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, é isso que eu quero te mostrar. Lembra? Olha essa palavra aqui, está na sua Bíblia, eu não sei como é que está, eu estou na Reina Valera. Veio expressamente, olha que termo, irmãos. Você já tomou café expresso? O que é café expresso? É um café rápido. A palavra expresso é urgente, é rápido. Está vendo? É urgente. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. 1:3. Está vendo? Observe isto. Expressamente. É urgente. O Senhor está falando para Ezequiel, é urgente. Quando ele perdeu a mulher dele, o Senhor disse, você não tem nem tempo para chorar sua esposa. Continua proclamando a palavra. Imagina, irmãos. A esposa dele morreu, o Senhor não deixou nem ele chorar a esposa. Porque era urgente, aquele povo estava num cativeiro. Eles tinham perdido o seu testemunho em Jerusalém. O testemunho de Deus estava em opróbrio em Jerusalém. Então era urgente. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa. O mundo está zombando do Senhor. O inimigo está tripudiando porque a igreja tem perdido o seu brilho, o seu frescor, a sua expressão na terra. Então é urgente. A palavra do Senhor deve ser pregada de maneira urgente. Então pregue, peça ao seu Senhor, coloque fogo em meu coração para que eu pregue com ousadia a tua palavra, para que eu proclame ela com vida. Então, queridos, nós não podemos ver todas estas coisas e apenas achar que tudo é assim mesmo. Então, o primeiro perigo é o institucionalismo, e o segundo é o eclesiasticismo. Então, nós vemos que o institucionalismo, ele fez com que as funções, os encargos do Senhor, os dons de Cristo, dado àqueles os quais ele escolheu, para que ele mesmo pudesse, por meio destes, ministrar a sua igreja, se tornou uma instituição. Nesse período da história da igreja, quando ela vai se degradando, ela vai perdendo isto. Aí você vai ver que os ministérios passaram a ser institucionais. Os ministérios passaram a ser instituídos. Chegou um tempo na história da igreja, onde uma família italiana, por mais de 100 anos, eles detiveram o papado, eles compraram, era uma família corrupta, imunda, por mais de 100 anos essa família detinha o papado na Itália. Eles compraram. Muitos bispos, naquela época, eles tinham suas funções porque eles compravam, porque naquela época era uma questão de status, de posição política. Não é muito diferente de hoje não, irmãos. Porque o que esses governantes mais gostam é de pastores. Sabe por quê? Porque eles detêm a força do rebanho. Eles dominam o rebanho. Eles usam o rebanho para barganhar com políticos. Você pensa que Deus está de olhos fechados com isso? Não, Ele está de olhos abertos. Essa imundícia, essa politicagem, um dia o Senhor vai trazer à tona. Você pode ter certeza, um dia o Senhor vai julgar a sua igreja aqui nessa terra. O Senhor vai julgar, a Bíblia diz que o juízo primeiro vai começar pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Vou te dar mais um texto, Hebreus 10:30, diz que Deus julgará o seu povo. Então não dá, irmãos, para ser uma igreja de meia tigela. Nós temos que ser a igreja, o corpo de Cristo. Se ainda não alcançamos isso em plenitude, nossos joelhos têm que estar no chão e dizer, Senhor, trabalha em nós o teu caráter. Trabalhe em nós por meio do teu Espírito, trabalhe em nós por meio da tua palavra, forma teu filho em nós, forma, Senhor. Então o eclesiasticismo, que é uma negação à vida prática, ao viver prático da igreja. O institucionalismo nega a realidade da igreja como o corpo de Cristo, mas o eclesiasticismo nega
a realidade da vida prática da igreja. Quando você vai estudar sobre aquilo que é o eclesiasticismo, você tem que estudar um pouco sobre o significado de Laodiceia. Lembra de Laodiceia? Aquela igreja de Apocalipse, capítulo 3. O que significa Laodiceia? São dois termos, laos, povo, e diqueia, ou justiça, a justiça do povo, o direito do povo. Daí vem a palavra democracia. É quando a igreja, ela mesma, passa a decidir, ela mesma passa a instituir, ela mesma passa a dominar. Ela que escolhe quem ela quer, ela mesma que passa a dominar sobre o que ela deseja. Lembra da igreja de Laodiceia? Ela diz, rico estou. Ela estava abastada, não sentia falta de nada, porque ela dizia ter tudo. Este era o seu direito. E aonde o Senhor está na igreja de Laodiceia? Quando você lê o versículo 20 do capítulo 3, todo mundo lê esse texto e diz, oh, que texto lindo. Olha aqui o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem gente que acha esse texto positivo, ele é extremamente negativo. Vou te falar que esse é o texto mais negativo de todos os textos escritos para Laodiceia. Você vai dizer, irmão, mas o Senhor disse para essa igreja que ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Tem algo pior do que isso? Tem. Versículo 20. Porque a igreja não é a casa de Deus? É. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Então, a igreja é a casa de Deus. E aonde o Senhor está na sua casa? Fora. Ele não está dentro. Porque ele ficou do lado de fora. Ele está batendo, ele não devia bater, a casa é dele, ele tem que entrar. A chave tem que estar nas mãos dele. Quem foi que colocou o Senhor para fora? Então, irmãos, vomitar a igreja é uma consequência. Estão entendendo? O Senhor rejeitar aquela igreja a ponto de dizer que ele estava prestes a vomitá-la, era apenas a trágica consequência. Porque o real problema é que o Senhor estava fora de Laodiceia. Ele estava tentando entrar. A casa é dele, mas ele estava fora. Irmãos, essa é a descrição mais triste que você vai encontrar ali naquela carta. Nós precisamos tanto da ajuda do Senhor, irmãos. Tanta coisa para ser corrigida entre nós, em cada um de nós. Mas vamos dar liberdade para o Senhor fazer o que Ele quer. Vamos dar toda a liberdade para o Senhor agir como Ele quer, fazer do jeito que Ele quer. Que Ele encontre nossos corações escancarados, para Ele entrar e ter a liberdade, por meio da cruz, por meio da palavra, na direção do seu Espírito, operar o que Ele quer. Tem alguma coisa errada com os anciãos? Trate o Senhor. Tem alguma coisa errada com as irmãs, os irmãos que servem? Trate o Senhor. E que Ele trate, que Ele tenha liberdade, que tudo seja conforme o seu Espírito, para a glória do seu nome. Então, o eclesiasticismo é algo tão perigoso, algo tão terrível, porque tem suas raízes em Laodiceia, onde a igreja passa a assumir um controle absoluto do serviço. Ela detém o serviço, ela é quem escolhe, ela é quem decide. Onde está o governo do Senhor? Se o Senhor está fora, com certeza o governo dele, a autoridade dele, se a chave não está nas mãos dele, então a autoridade do Senhor não está prevalecendo naquele lugar, ela está sendo desprezada. Então, queridos, o assunto que nós teríamos que continuar é uma análise do capítulo 4 de Efésios, alguns textos, mas isso faremos, se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira. E vamos dar continuidade na próxima semana. Que o Senhor vos abençoe. Que a palavra dele prevaleça sobre as nossas vidas. Que ele corrija tudo em nós que não estiver de acordo com o seu caráter. Que ele nos ajude, que a sua palavra não volte vazia. E que essa palavra cumpra o propósito do qual ela foi designada. Muito importante, irmãos, para todos nós, sabemos este assunto sobre os presbitérios, sobre o ministério na esfera local, porque tem sido aqui a grande confusão, tem sido aqui o grande problema, aqui está o ponto nevrálgico de todo o problema espiritual que tem cercado a igreja nesse tempo, essa questão de posição hierárquica, piramidal, seja ela como for, isso é satânico. Veja, irmãos, carta que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso e à igreja de Pérgamo, o Senhor vai dizer que ele abomina a obra dos nicolaítas.
Lá em Pérgamo, o Senhor diz que abomina a obra dos nicolaítas. Lá em Éfeso, nós vemos os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Pega essa palavra, traduz ela. Vem de dois vocábulos, Nical e Laos. Qual é o significado? Dominadores do povo. Na igreja, irmãos, nenhuma classe deve dominar o povo. Não existe classe dominadora. O único que tem o domínio da igreja é o Senhor Jesus. Os encargos de serviço, os dons ministeriais, não é para dominar, é para servir, é para equipar, para que a igreja possa crescer e desempenhar o seu ministério na edificação do corpo de Cristo. Que Deus os abençoe.